Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui, hoje é dia de pão. Pão, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a desfrutar, a degustar da inerrante palavra do Senhor, nessa série tão linda, tão maravilhosa que o Abba colocou no meu coração para o seu coração. Ainda existe esperança, sim, ainda existe esperança. Você que está vivo, eu quero ser boca de Deus nessa manhã para a sua vida e dizer que ainda existe esperança. O texto da semana passada, eu falei sobre Jó 14, versos 7, versos 8 e versos 9. Eu falei que ainda havia uma esperança para uma árvore, mesmo cortada e tombada, quando ela bate ao chão, se ela estiver perto de águas, ao cheiro das águas, ela volta a viver. Então ainda há esperança para uma árvore, mesmo que seja cortada. E aí eu falei que o nosso Deus, o nosso Criador, ele é um Deus que está sempre fazendo uma analogia, uma conjectura conosco e com a criação dele. E ele nos considera como uma árvore. Tanto é que aí ele fala lá em João que ele é a videira, a verdadeira, e nós somos os ramos. E hoje eu quero falar de um profeta, particularmente que eu amo muito, um profeta que me inspira e um profeta que eu vejo que ele também não perdeu a esperança. Hoje eu quero falar de Abacuque. Abacuque está no Antigo Testamento. O profeta Abacuque, o livro dele todo é muito bom, gostoso, um livro pequeno de se ler. Mas quando ele chega no seu capítulo 3, a oração de Abacuque, ele nos impulsiona a acreditar que em meio às dores, às lutas, às pelejas e às necessidades que passamos diária, ainda existe esperança. Olha só, Abacuque, capítulo de número 3, versos 17, versos 18 e versos de número 19, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, olha o que ele dizia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como a de corças e me fará andar sobre as alturas ou sobre lugares altos. Olha o que é ter esperança. Abacuque nos dá um show de esperança nos dias que faltam tudo, nos dias mal. É muito fácil termos esperança quando estamos estudando, tirando notas boas, temos bom conhecimento e sabemos que daqui a pouco a gente vai conseguir ser promovido, vai conseguir, com a ajuda de um parente, de alguém, ter um bom emprego. Mas quando a gente está vivendo um caos, quando a gente olha para um lado e para o outro, e tudo está fechado, a terra está seca, e mesmo assim a gente não perde esperança. É isso que o Senhor nos chama a viver. Olha o que Abacuque diz aqui: porque ainda que a figueira não floresça, aleluia, para a figueira dar fruto, primeiro ela tem que florescer. Mas se ela não florescer, ele já sabe, não vai dar fruto. Nem que haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, fruto na vide. Naquela época, aquele povo de Israel vivia sobre duas culturas. As culturas peculiares naquela época era a oliveira e a videira, porque eram-se feito da oliveira
azeite. O azeite naquela época servia para alimento, servia para tratamentos de ferida. A videira servia para alimento, servia para fazer o vinho, e nós sabemos que a cultura judaica, eles tomam vinho. Vinho é uma cultura para eles, como aqui é o café para nós, a Coca-Cola para quem gosta. E ainda que ele isse lá para a figueira e visse, não floresceu esse ano, ou seja, não vai dar fruto. E aí ele disse que ele olhava para a vide, e ainda que acontecesse isso, a vide viesse a decepcionar e a oliveira não desse fruto, aí ele olhasse para o seu rebanho e vesse que as ovelhas foram arrebatadas e que nos currais não havia mais gado. Mesmo, ou seja, ele olhasse para a sua plantação, para a sua fazenda, não vê-se fruto, não vê-se ovelha, não vê-se gado, não vê-se nada. Mesmo assim, sabe o que ele quer nos ensinar? Que ele jamais perderia a esperança. Ele diz que se ele olhasse para esse cenáculo, olhasse para a cena de tudo isso e não vesse nada disso, todavia, ele se alegraria, ele se exaltaria, ele se exultaria sobre o Deus da sua salvação. E aí, sabe o que ele diz mais? Porque o Senhor é a minha força, aleluia, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das corças, e me colocará em lugares altos. Esse homem tinha fé, esse homem tinha confiança e uma esperança viva e eficaz. Ou seja, ainda que ele perdesse tudo, ainda que ele olhasse para aquele cenário e visse o cenário de dor, de falta, de perca, de miséria, a palavra é essa. Mesmo assim, ele disse que o Senhor era a sua salvação. Então, ele não estava apegado em coisas, ele estava apegado no Senhor. Ele tinha esperança em meio à vulnerabilidade. E é isso que Deus te convida nesta manhã. Ter esperança, mesmo em meio às portas fechadas, em meio aos caos, mesmo em meio à dor e à adversidade, mesmo você olhando para toda a situação e dizendo, Deus, a situação é a mesma daquela de Ezequiel, os ossos estão sequíssimos. Todavia, o Senhor disse para profetizar. Então, eu irei profetizar. E o que é esperança? Esperança é quando Deus diz que vai fazer e você olha humanamente e vê a impossibilidade. É doideira, mas deixa eu te dizer algo. Deus ama trabalhar naquilo que para nós é impossível. E aí eu te digo, não perca a esperança, porque aquilo que é impossível para mim, para você, é e sempre será possível para o nosso Deus, amém? Eu quero nessa manhã ser boca de Deus, voz profética na sua vida, e eu quero liberar isso, que em meio aos caos, em meio à dor, em meio à peleja, em meio, aleluia, à sequidão, em meio à adversidade, em meio a todas as portas fechadas, você não vai perder a esperança, sabe por quê? Porque quem te prometeu, aleluia, quem te prometeu é fiel e fará abundantemente mais, amém? Ainda existe esperança para a sua vida, e a ordem nessa manhã é: não desista, não desista, apenas persista. Beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira, se o nosso Abba assim quiser. Com o quê? Com pão, antes do pão. Beijos, beijos, beijos em seu coração.